Desde que eu era criança, eu sempre me cobrei muito, em muitos pontos em que eu não precisava ser tão duro comigo mesmo. Cobrança excessiva não é considerada necessariamente um transtorno, todavia, ela pode acabar gerando outros tipos de transtorno, como ansiedade, depressão e até mesmo um complexo de inferioridade devido à alta cobrança. No fim, não é legal se cobrar muito, e isso é uma coisa que eu já venho conversando muito com a minha própria terapeuta. Nesse vídeo eu quero contar pra vocês como que me cobrar excessivamente acabou me destruindo, como isso acabou fazendo mal à minha vida, mal ao meu próprio psicológico e na minha visão como ser humano. E, enfim, é isso. Deixa seu like, se inscreve e simbora. Eu sou Eli e bem-vindos a mais um vídeo. Como eu falei pra vocês, eu sempre me cobrei muito. Isso não é alguma coisa que aconteceu na minha adolescência, mas é algo que perdura desde a minha infância. Desde criança eu sempre me cobrei muito pra ser um bom aluno, ser um bom filho, enfim. Eu sempre quis ser bom nas coisas que eu me dispunha a fazer. E eu acredito que todo ser humano é assim. Só que, como sempre, existe aquela linha tênue entre a cobrança e a cobrança excessiva. Se cobrar não é necessariamente ruim. É bom que você se cobre para fazer as coisas. Todavia, uma cobrança excessiva, uma cobrança muito pesada, não gera o que você deveria gerar. Ela não gera você motivação para continuar. Ela não gera você um ânimo para alguma coisa. Ela simplesmente gera pensamentos negativos para você. Pode fazer com que você desista dos seus planos por não se sentir capaz. E foi justamente as coisas que acabaram acontecendo comigo. Foram visões da minha vida que eu acabei distorcendo por conta dessa cobrança excessiva. Um ponto interessante é que eu nunca julguei que eu me cobrava demais. Eu sempre ouvi as pessoas falando pra mim que eu me cobrava muito, que eu colocava muito peso nas minhas costas, mas eu particularmente nunca entendi o porquê delas falarem. Mas enfim, eu vou falar aqui pra vocês alguns pontos que prejudicou a minha vida essa cobrança excessiva. O primeiro ponto é justamente o sentimento de inferioridade. Como eu falei, uma cobrança excessiva pode acabar gerando um complexo de inferioridade. E apesar de eu não considerar que eu me sinto com um complexo de inferioridade, eu sim me sinto inferior a todas as pessoas. Eu acabo me comparando muito com as outras pessoas. Eu sempre acabei colocando as pessoas que eu olhava, que eu admirava, em altares, em pilares muito altos que eu nunca poderia chegar. Então sempre acabei me esforçando muito para me sentir parecido com aquela pessoa, ou algo assim. Então quando eu admirava algum amigo ou alguma coisa do tipo, eu sempre imaginava que a vida dele era muito mais perfeita e que ele era melhor que eu em todos os sentidos possíveis. E isso acabava me fazendo sentir mal. Então olhar assim para as pessoas, me cobrar excessivamente para ser melhor, fez com que eu consecutivamente acabasse me rebaixando perante as outras pessoas, sempre me sentindo menos, procurando alguma validação dos outros. O segundo ponto em que essa cobrança excessiva me afetou drasticamente foi justamente na desvalorização das minhas próprias conquistas. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu falei em um vídeo shorts. Eu estou começando a aprender a tocar guitarra. Em 2024 eu acabei ganhando uma guitarra lá do pessoal da igreja que eu congrego e eu comecei a aprender a tocar, comecei a fazer algumas aulas. E eu nunca conseguia interpretar que eu estava propriamente melhorando nas aulas, pelo simples fato de que todas as coisas que eu consigo fazer, eu interpreto como lugar comum. Eu nunca interpretei que eu tinha uma habilidade que poderia me destacar. E eu não estou falando de algo extraordinário, como uma espécie de genialidade, por exemplo. Nunca me cobrei para ser um gênio na escola ou um gênio da música e enfim. Mas eu sempre interpretei que tudo que estava na minha capacidade de fazer era meramente básico. Se eu jogava um jogo bem, eu acreditava que todas as outras pessoas do mundo poderiam jogar bem aquele jogo, porque eu estava conseguindo. Por conseguir tocar algumas coisas na guitarra, eu comecei a achar tudo aquilo fácil, sem valor, como se eu ainda estivesse muito longe. E isso é um ponto engraçado, porque se eu visse outras pessoas fazendo as coisas que eu estava fazendo na época em que eu não tocava, eu admirava elas, eu valorizava grandiamente aquilo dali. Eu poderia até mesmo almejar o que aquelas pessoas estavam fazendo, pelo simples fato de que quando se tratava comigo, para mim era um lugar comum. Falar inglês, por exemplo, que é uma coisa que já destaca você no mercado de trabalho, por exemplo, sempre achei uma coisa
coisa lugar comum. Nunca interpretei que essas coisas, essas minhas qualidades me davam um ponto de destaque. Nunca interpretei que essas conquistas eram realmente conquistas. Para mim, elas eram somente lugar comum. Eu desvalorizei por muitos anos todos os desenvolvimentos que eu tive, justamente porque eu interpretava que qualquer ser humano do mundo faria aquilo de maneira fácil. E eu sei que você que tá aí pode ter pensado, mas é óbvio que você vê isso como um lugar comum porque você passou por todo o processo de aprendizado. Quando você não sabia nada de inglês ou não sabia nada sobre tocar guitarra, qualquer coisa que se resumisse aquilo, ainda que básico, te impressionava porque você não sabia. E sim, isso é um ponto muito válido, mas eu nunca consegui colocar isso plenamente na minha cabeça, senão nos dias atuais. Nunca consegui perceber que era justamente essa mudança que teve na minha vida para que eu começasse a ver os meus próprios valores. Eu nunca consegui entender que as pessoas também já tiveram esses momentos de dificuldade. O meu ponto é que eu achava que todo mundo era melhor do que eu e que elas conseguiriam fazer o que eu estava fazendo sem o mínimo esforço, porque era alguma coisa básica da vida de qualquer ser humano. A cobrança excessiva acabou gerando em mim foi justamente os sentimentos de frustração e desistência precoce. Como eu falei no início do vídeo, normalmente quando as pessoas se cobram, elas procuram ter alguma motivação para conseguir fazer aquilo. Só que todavia, o sentimento de cobrança excessiva não faz com que você se sinta motivado de continuar, mas comumente gera procrastinação ou desistência dos projetos. Eu muitas vezes desisti de projetos e nem sequer pensei em começar alguns, porque eu não sentia que eu seria o suficiente, não sentia que isso iria vingar. E sim, isso é autossabotagem. Pessoas que acabam se cobrando excessivamente acabam tendo problemas de autossabotagem. Eu particularmente tenho muitos. Então, sempre foi muito difícil pensar que eu conseguiria fazer alguma coisa. Coisas que eu não acreditava que eu tinha capacidade, coisas novas no meu caso. Eu não sentia que isso iria vingar, porque eu não me achava suficiente para fazer aquilo. Mas como que eu lido com a minha cobrança excessiva? Bom, eu tento fazer algumas coisas e nem sempre elas dão certo. Nem sempre eu acabo sendo uma pessoa otimista sobre meus desempenhos. Mas o que eu tento fazer é justamente ter um pouco mais de compaixão comigo. Tentar ter autocompaixão e perceber que eu não preciso me esforçar tanto ou me cobrar tanto para ser alguma coisa, mas deixar que as coisas sigam o seu fluxo. Óbvio, não tô dizendo aqui que isso é uma legalidade para ficar parado e não se mover, mas tenha um pouquinho de compaixão, mais misericórdia consigo mesmo e tente não colocar tantos pesos nas suas costas. Outra coisa é o próprio YouTube. Como eu falei, quando você se cobra demais, você pode acabar desistindo de fazer certos projetos. O YouTube me ajuda a reverter esse processo. Fazendo os vídeos aqui pro YouTube e me expondo para vocês, eu acabo tendo um pouquinho mais de motivação para fazer as coisas, o que me ajuda a melhorar o meu psicológico, a melhorar a minha autocobrança e tentar relevar um pouco se vai ter ou não bons resultados. Não deixe só que os pensamentos negativos venham na sua cabeça e quando eles vier, conteste eles. Contestá-los tem ajudado na minha autossabotagem, na minha cobrança excessiva. Quando eu penso que eu não conseguiria alguma coisa, eu tento refletir o porquê. Tento refletir o que me impediria de alcançar esse meu objetivo, o que me impediria de chegar aonde eu quero chegar. Tentando contestá-los com algum pensamento positivo, acaba com que os pensamentos negativos acabem abaixando, no meu caso, obviamente. Seja crítico com aquilo que você está pensando. Não deixem que a ruminação de seus pensamentos negativos acabem fazendo com que vocês se refreiem e não saiam da sua zona de conforto. Se esforcem, tentem e se exponham a esses momentos. Mas aprenda a ter misericórdia de si mesmo. Entender que você não precisa ser o melhor em tudo, que você não precisa ser um destaque. E que às vezes é do cotidiano que se forma o extraordinário. Que nem todos os seus dias precisam ser incríveis ou que você precisa ser necessariamente incrível. Mas você pode ser uma pessoa comum e criar algo extraordinário. Ou viver algo extraordinário exponencialmente na sua vida. Enfim. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que vocês tenham gostado. E enfim, eu sou o L e falou!